Você está pronto para ir além? Ir além das expectativas dos outros, além das suas próprias expectativas, além das expectativas desse conjunto de sistema, vários sistemas que iludem, que enganam e que dominam. Uma certa pessoa ia comemorar o aniversário do filho dela, o adolescente, e o adolescente queria comemorar o aniversário no ringue de patinação com seus amigos. Então vamos lá, foram comemorar, alugaram um lugar e foram comemorar. Só que havia um detalhe principal aí. O aniversariante não sabia patinar. Então ele teve que começar a treinar ali mesmo, no seu aniversário, no ringue para iniciantes. Ele ficou ali naquele ringue, ali ele foi treinando, e caía, e levantava, e olhava para o outro ringue, onde estavam as pessoas que já tinham desenvoltura na patinação, olhava com seus olhinhos de esperança para estar lá com seus amigos, patinando gloriosamente. Mas para isso, ele teve que enfrentar várias quedas e se firmando os pés, as pernas, criando uma estabilidade, desenvolvendo o controle motor. E finalmente, lá estava ele conseguindo desenvolver sua habilidade de patinar e então passou para o outro ringue, o ringue dos que já tinham um domínio da coisa. E foi junto com seus amigos e o aniversariante finalmente pôde comemorar do jeito que queria. Bom, essa comparação aí serve para nós pensarmos no texto de Marcos capítulo 8, versículo 34, até Marcos capítulo 9, versículo 1. Marcos 8, 34 a Marcos 9, 1. Nesse texto, Jesus está falando para os seus discípulos e para a multidão o que era necessário para ser seguidor dele. O que fazer para ser seguidor dele? Você depois pode ler esse texto com mais calma. Se quiser dar uma pausadinha no vídeo, lê o texto e volta aqui para o vídeo. Não se esqueça de dar o seu like, porque o vídeo, quanto mais likes tiver, mais o algoritmo leva ele para outras pessoas assisti-lo. Se você não valorizar, não der o seu like, o algoritmo entende que esse vídeo não tem relevância. Por isso, dê o seu like e até mesmo comente qual o ensino principal que você colheu desse texto e deste vídeo, o que você acha que as pessoas devem fazer para praticar isso, o que elas devem evitar, em decorrência disso que estamos vendo e analisando e meditando aqui juntos. Pois bem, nesse texto, Jesus fala que os discípulos dele, se a pessoa quisesse ser seu discípulo, deveria negar-se a si mesmo, tomar a cruz, tomar a sua cruz. Cada pessoa que quisesse seguir Jesus devia tomar sua própria cruz. É claro que essa cruz aí, muitos entendem hoje em dia como um sofrimento de levar alguém, um casamento, um filho problemático, um problema na empresa, uma doença. As pessoas dizem, acham que isso é levar a cruz. Não, quando Jesus falou sobre levar a cruz aqui nesse texto, ele estava sendo muito realista. Ele estava, na verdade, dizendo que seus discípulos, os que quisessem segui-lo, deveriam estar prontos para morrer. Morrer como ele iria morrer. Ele sabia que ele teria que levar a cruz dele e morrer na cruz. Mas os discípulos ainda não entendiam isso e nem a multidão. Ele se virou para a multidão, note que ele estava conversando com os discípulos, tratando assuntos sobre o seu futuro, sua futura ida a Jerusalém, mas agora ele se volta para a multidão, não só para os seus discípulos, mas a todos. Ele dizia a todos. Quer dizer, ele está chamando as pessoas da sociedade a se refinarem, a saírem do dia a dia,
que todo mundo cumpre, a sair da rotina desse mundo e a seguir uma vida nova, uma vida diferente, uma vida determinada. Tão determinada que ele propõe uma coisa radical: estar pronto para morrer. Seguir a Jesus não é assim tão fácil quanto muitos estão achando que é. Seguir a Jesus implica em um compromisso vital, compromisso existencial. Não é só religião, não é só ir à igreja, missa, culto, pagar o ponto lá no fim de semana, ou ir na Páscoa e no Natal, e depois viver sua vida do jeito que você quiser. Não. Jesus está mostrando que para segui-lo, a pessoa sai para um nível mais extraordinário. Igual esse garotinho que queria aprender a patinar para estar com seus amigos, e precisou cair e se arrebentar um pouco para então contar a glória da patinação. Assim também aquele que quer seguir a Jesus tem que estar disposto até mesmo ao sacrifício, ao esforço, à dedicação. Quando Jesus usou essa metáfora da cruz, as pessoas do tempo dele sabiam o que queria dizer, porque naquele tempo os romanos faziam os prisioneiros carregarem suas cruzes, perdão, levarem suas cruzes até o local da execução, e ali os prisioneiros eram executados na própria cruz que carregaram, no próprio madeiro que carregaram. E foi depois o que aconteceu com Jesus. Então Jesus mostrou para os seus discípulos, mostrou para a multidão, consequentemente mostrou para o mundo, para nós, para todas as pessoas, que é necessário as pessoas irem além desse sistema, nesse conjunto de enganos, dessas dominações, além dessas ideologias e além até mesmo da religião, para poder segui-lo de verdade. Deus é um Deus realista. O Deus da Bíblia não é um Deus de mitologia, de meras mitologias e cosmogonias pagãs, como você vê em muitas religiões. Mas, na verdade, quando você lê a Bíblia, você vê que é um livro bem realista. Ela fala de problemas, de lutas, de desafios, fala também de milagres, de intervenções. Mas é uma mensagem real. É uma mensagem para você sair das desilusões, sair dos fracassos de ficar seguindo essas políticas, essas ideologias, essas chantagens demagogas por aí, e seguir de verdade a Jesus. O cristão verdadeiro é uma pessoa que estará sempre contra a cultura. Ele não se ajeita totalmente à cultura. Na verdade, os países que foram influenciados pelo cristianismo bíblico são países de mais liberdade cultural até, são países de liberdade de expressão, são países que deram ensejo à criação, ao desenvolvimento de uma democracia. E os países que não têm cristianismo, eles têm mais tendência a ditaduras, a dominações absolutistas. A cristandade sem Bíblia também foi uma cristandade opressora, foi uma cristandade que queimava pessoas na fogueira, que comandou guerras terríveis. Então, o cristianismo bíblico é o mais realista, é o que leva as pessoas a se autoexaminarem, é autocrítico, leva a avaliações, leva a aumento do conhecimento, da ciência. Isso está na história. Eu não estou aqui inventando nem jogando confetes para o protestantismo, cristianismo, coisa assim. Você vê isso na história. Nos países onde o cristianismo bíblico mais cresce, mais teve fundamentação ali no início desses países, é nesses lugares em que há liberdade de expressão e que há mais prosperidade também, certo? Porque o que acontece é que os princípios que Cristo ensinou servem para você avaliar as coisas, refletir as coisas, não aceitar qualquer liderança. Toda liderança tem que ser mais humilde, mais autoavaliadora.
se ela quer sobreviver, se essa liderança quer ser uma liderança de acordo com os princípios de um cristianismo bíblico. Mas voltando aqui ao assunto de discípulo e discipulado, Jesus está mostrando para aquelas pessoas todas que, para segui-lo, elas tinham que levar o caminho dele muito a sério. Porque o seguidor de Jesus terá momentos de desafios até da própria vida. O seguidor de Jesus tem que ser radical na proposta de seguir a Jesus. Vão tentar calá-lo, vão tentar puxar o tapete dele. Muitas vezes as pessoas gostam do Evangelho, gostam do que a gente está falando, mas chega um momento em que o Evangelho vai incomodando as pessoas porque elas vão ter que escolher entre esse sistema de arrogância ou seguir o caminho do esclarecimento, da vida com Cristo, de obedecer e viver a proposta, o plano de Deus para a vida delas. Se elas querem viver o plano de Deus para a vida delas, elas vão deixar de lado esse sistema todos e todos os seus atrativos. Era isso que Jesus estava, em suma, mostrando para os discípulos. E ele fala aqui que muitas pessoas que ali estavam, haviam pessoas ali que iam ver o reino de Deus vir com poder. O que Jesus talvez estivesse querendo dizer com isso é que pessoas ali iam testemunhar a ressurreição dele. E aqueles discípulos que estavam seguindo, eles viram Jesus ressuscitar. Ou seja, o reino de Deus se manifestou, começou a se manifestar com poder quando Jesus ressuscitou. E antes de Jesus ressuscitar, algum tempo depois que ele fez esta pregação aqui, ele foi no Monte Hermon, como você está acompanhando aqui. Ele ia em direção a Cesareia e depois de Cesareia ele vai subir o Monte Hermon. Lá no Monte Hermon, no alto ali, quando Jesus estava orando, ele começou a se transfigurar. Ele começou a ficar brilhante, resplandecente. Seu cabelo, sua barba, suas vestes ficaram brancos e começaram a brilhar, a resplandecer. Tiago, Pedro, João foram os únicos que puderam ver esse acontecimento, essa glória, esta manifestação interdimensional. Eles viram aquilo, ficaram estarrecidos, ficaram sem saber o que falar, e isso eu vou narrar depois, isso vai acontecer depois. Mas Jesus já está dando um toque aqui, ele já está dizendo que alguns ali iriam ver o reino de Deus se manifestar com poder. Era um sinal de que Jesus voltaria um dia com poder e glória. E isso é o que vai acontecer. Aqueles que seguem a Jesus agora e se aprofundam como discípulos, eles um dia vão participar dessa glória futura que vai acontecer. Você seguir a Jesus, você tem que se entregar a Ele de verdade, ter Ele como o líder total da sua vida, em todas as áreas da sua vida. A alma, Jesus diz aqui que a alma das pessoas não tem preço. Ele mostra que quem quiser ganhar a sua alma ou a sua vida nesse mundo, vai perdê-la. Mas quem perder a vida para esse mundo, para seguir a Jesus, vai ganhar a sua vida, vai ganhar a sua alma. Alma, aqui na palavra grega do versículo 35 e versículo 37, pode ser traduzida tanto como alma como vida. Essa palavra mostra que o nosso viver, a nossa vida, a nossa existência, não há preço que pague. O mundo não pode pagar o preço pela sua vida, pela sua alma. O mundo vai tragar a sua vida, vai tragar a sua alma e não vai conseguir salvar a sua alma, se você seguir as coisas desse mundo. Mas se você seguir a Jesus, por mais simples que isso possa parecer, e por mais arriscado que seja, até em alguns países, seguir a Jesus, isso é o que compensa. Não há perda nisso daí. Em alguns regimes totalitaristas, neste mundo, neste planeta Terra, é muito perigoso ser cristão.
Existem cristãos sendo presos, existem governos que estão dando sumiço em líderes de grupos de cristãos. Então, em certos lugares desse mundo, é muito perigoso seguir a Jesus. Jesus já havia previsto isso. Ele está mostrando como devemos pensar quando segui-lo. Agora, seguir a Jesus em outros lugares é mais fácil. Por exemplo, aqui no Brasil é aparentemente mais fácil seguir a Jesus. Você pode andar por aí com Bíblia, você pode ir numa igreja, pode fazer aí os rituais religiosos e ninguém vai interromper, não vai vir polícia, o governo não vai catalogar o seu nome numa lista negra para depois você ter que ser torturado ou prestar contas. Não por enquanto, né? Por enquanto, nosso país está devagar indo para uma ditadura, mas não chegou totalmente nela ainda. Ainda é permitido nós cultuarmos a Deus. Mas nós sabemos que, mesmo que no país, no continente, seja fácil seguir a Jesus, é desafiador porque nós estamos sendo bombardeados com muitas ideologias, com uma pressão enorme para nós deixarmos de levar a vida cristã a sério e para nós irmos atrás do relativismo cultural, relativismo religioso, esse relativismo que está correndo solto por aí, que você pode ser do jeito que você quiser, você pode ser quem você quiser, e no final das contas é tudo isso daí, não tem problema nenhum. Só que o discípulo de Jesus não pensa assim. Ele pensa em ser como Jesus, ele vai seguir a Jesus. Jesus não pegou a cruz e foi até o fim. O seguidor de Jesus é para ser desse jeito. Não é fácil, não. É um desafio para mim, para você, diariamente. É uma renovação mental diária. Não é só ir ao domingo na igreja ou no lugar religioso. É no dia a dia pegar aquela mudança de mente, aquela transformação de coração tem que ser cultivada para você aprender a patinar, a desenvolver sua vida espiritual de uma forma intensa. Você vai cair, você vai ter dificuldades, mas faz parte do jogo, faz parte da caminhada. Aquele que cresce espiritualmente, aquele que busca maturidade espiritual, não é uma pessoa que sempre foi vitoriosa, não, pelo contrário. Pessoa que passou por lutas, por provações, por decepções, chegou a quase desistir da caminhada. Essas pessoas amadurecem espiritualmente e se tornam os verdadeiros cuidadores daqueles que estão chegando agora. Por isso que na Igreja de Cristo não é só o pastor que tem que cuidar dos outros, não. Tem que ser todos os membros da igreja, todos aqueles membros que já passaram por lutas, já venceram as trevas, já venceram decepções, já passaram por perdas, estão firmes na fé, estão vencendo, ou estão lutando, estão crescendo. Estes vão ajudar os outros que estão chegando. Não é para deixar tudo na mão do pastor, não. O pastor é só mais um discípulo. Ele só aprende algumas coisas a mais na teologia, né? Os pastores que eu digo, pastores teólogos mesmo, pastores que realmente foram preparados para o ministério. Eu não estou falando de negociadores de religião, não estou falando de pessoas do atacadão da fé, atacadão do milagres. Não estou falando disso, desse tipo de religião. Estou falando de homens que sentiram o chamado de Deus e que se humilharam, se colocaram na dependência de Deus, são dependentes de Deus, estão guiando seus rebanhos, estão orientando as pessoas que estão ali buscando junto o caminho de Cristo, esses homens que são chamados de pastores e que estão ajudando essas pessoas, né, homens, mulheres que estão ajudando pessoas, até adolescentes, tem adolescentes que são verdadeiros pastores, que estão ajudando seus coleguinhas, seus amigos, a se desprenderem das fantasias, das ideologias e seguirem o caminho da luz, o caminho da libertação, o caminho da alegria, da paz, o caminho do Espírito Santo.
Então Jesus falou, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Deixe o seu ego para lá, porque o nosso eu, muitas vezes, ele é cheio de melindres. Nosso eu, ou nosso ego, muitas vezes, ele quer ser agradado, ele fica descontente com isso e com aquilo. Então Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O texto de Lucas diz até, tome a sua cruz dia após dia. Então seguir a Jesus é ir além das religiões, é ir além do que das invenções e é ser realista. É saber que há momentos difíceis, há momentos de tropeços, quedas, mas você vai treinando, vai crescendo, e é um dia a dia de crescimento e de ser firme, mesmo quando a própria vida está em risco. Seguir a Jesus é a melhor coisa que você pode fazer, mesmo que o mundo deu contra, mesmo que você seja perseguido. Seguir a Jesus é tudo, é a vida verdadeira. Até quando ele retornar, e ele vai retornar. Muitos fatos já estão acontecendo demonstrando isso. Ele vai retornar e uma nova terra, um novo céu vão acontecer. Essa é uma longa história ainda que podemos conversar, mas quando ele retornar, se você segue a ele de verdade, você estará no nível que ele preparou você para viver um novo céu, uma nova terra. Então, seguir a Jesus é ganhar a vida de verdade. Não há dinheiro que compre isso, não há posição, confortos deste mundo que, que te dê essa restauração, essa realidade transformadora que é seguir a Jesus. Graça e paz.